Olá pessoal, tudo bem? O Everton Santiago falando. Nessa aula a gente vai fazer os tratamentos de erro aqui no Spring Boot. Então vamos lá para o vídeo então. Então, ó, a gente vai entrar aqui, vamos lá na configurações, ó. Opa, tá aqui, um novo pacote, né? Uma nova pasta, escrito erros. Aí dentro daqui a gente vai criar uma nova classe. Então a gente coloca erro exceptions, certo? E eu vou copiar e colar o código aqui e explicar para vocês. Então vamos lá, colei aqui. Vou só minimizar aqui a pasta para a gente poder ver melhor, né? Esticar um pouquinho aqui, arrumar aqui, beleza. Então, ó, vou importar esse primeiro aqui, ó, e já explicar o que que ele faz. Então, importamos daqui. Então, essa anotação, assim como outros arquivos, a gente tem que explicar para o Spring Boot o que esse arquivo é, né? Então, aqui, ó, ele é um hash controller. O que ele quer dizer? Que tem esse advice aqui no final, né? Quer dizer que ele vai interromper todo o que é o hash controller e colocar essa, esses dados que a gente está colocando aqui, né? Essas configurações, na verdade, né? Em outras palavras, ele vai interromper tudo que é do REST Control e vai colocar as exceções aqui que a gente vai declarar, tá? Então a gente vai customizar as exceções do jeito que a gente quer, beleza? Então é isso que essa notação faz. Logo em seguida, deixa eu importar aqui. Importei, ó, importei daqui, tá? Eu tô fazendo um breve resumo, tá? Então, você pode achar aí explicações mais complexas, mais detalhadas, mas eu estou fazendo um breve resumo para não alongar muito o vídeo aqui, tá? Então, ó, esse aqui, ó, o que que ele faz? Esse handling, ele está falando que ele vai acionar, né? Então, aqui, ó, ele vai acionar essa exceção quando esse carinha aqui, ó, essa exceção, ela for ativada. Então, quando não achar o arquivo, ela é acionada. Tá? Deixa eu importar ele aqui, ó, vamos importar. Então foi importado daqui, ó. Muito cuidado ao importar, verifica sempre se está importando tudo certinho. Então, em resumo, quando tem um REST control, né, quando tem um controle, aconteceu uma exceção. Ele vai interromper aqui, ele vai chamar esse arquivo, vai ver qual exceção que ele está chamando aqui, ó, com isso, ó. Então, ele vai ver se é uma exceção que não foi achada, uma exceção que aqui não existe, e por aí vai. Então, se ele não achar nenhuma exceção que está aqui, ele vai jogar o que o Spring Boot tem por padrão. Então, é assim que funciona. Então, aqui, ó, ele definiu, né? Continuando, né? Então, ele definiu aqui que é a exceção que a gente vai alterar. Então, aqui cria uma classe que a gente já está acostumado já. Então, é uma classe pública. Com retorno, já expliquei esse retorno. Mas, em resumo, vai retornar um código de status e um corpo. E qual que é esse corpo? É essa tipagem aqui, ó. Esse DTO a gente já vai fazer, tá? Então, aqui, ó, continuando o parâmetro, então ele vai receber um parâmetro que é esse tipo de erro que está aqui, ó. Então, esse tipo de erro, então daqui, e esse E, que é o erro, ele vai jogar o erro aqui, tá? O erro em string, beleza? A gente já vai fazer aqui ó, o DTO. Então, aqui está o nome da classe, você pode colocar qualquer coisa aí que tocar no seu coração, e depois a gente vai sim já usar aqui essas exceções, tá? Vou passar aqui, ó, um pouco mais rápido, então, ó, isso daqui é a mesma coisa, se existe, tá vendo? É a mesma estrutura. Aí, o que que muda, ó? Deixa eu importar esse carinha aqui, ó. Vamos ver da onde que foi importado, ó, foi importado daqui. A gente já usou ele em outras vezes. Aqui também. Vamos ver da onde que foi, ó. Foi daqui, no mesmo lugar daqui, ó, desse response. E aqui a gente já vai criar.
Então, ó, o que que muda de um para outro? É esse status code, simplesmente apenas isso. E aqui, ó, aonde que a gente está alterando, né? Então, presta bem atenção nisso. Então, ó, o não achado, né, é esse carinha aqui que tem que declarar, beleza? Vamos aqui criar, ó, esse DTO. Então, deixa eu só copiar o nome dele aqui. Então, a gente vai lá, abre a pasta, ó, pasta de DTOs. Então, a gente pode jogar ele aqui no global, tá? Então, vamos aqui, ó, nova classe. Então, o DTO ele não é uma classe, ele é aqui, ó, essa opção, tá? Vou colocar aqui, ó, erro DTO, enter. Vou colar o código aqui, ó, que é só a string. Pronto, pode ser assim, tá? Então, só vamos declarar o erro. Ou também, se quiser, para facilitar alguma coisa para o front-end, a gente pode colocar uma vírgula aqui e colocar um status code, mas outro string, tá? É code erro, tá? Beleza. Aí você coloca o que você vai precisar realmente para as respostas, né? Vamos voltar lá para o tratamento de erro, minimizar aqui. Então agora, opa, agora a gente consegue parar o mouse aqui em cima e importar ele. Ó, importou da onde que eu quero, DTOs global, beleza? Então aqui ele está falando, ó, que está faltando um ainda, porque eu tenho o e.getMensagem. Colocamos uma vírgula aqui, por quê? Porque ó, ele está pedindo, a gente acabou de configurar, né? Olha lá, a string de erro, que é essa primeira opção, beleza? Parar o mouse aqui em cima. Olha lá, o code erro. Então, a gente vai pegar exatamente o mesmo que a gente tem aqui, ó, né? Que é o status code que ele vai passar lá. Então, copiei, colei aqui. Por que que ele está dando erro, ó? Porque a tipagem dele, ó, é esse carinha aqui. Vocês conseguem ver? Ó, é esse carinha aqui, HTTP status. E só que eu preciso de uma string. Aí, o que eu faço aqui nessa situação para converter alguma coisa em string, aperto ponto. Ó, ele já indicou aqui para mim, ó, to string, clicou aqui e pronto. Parou o erro, ok? Então, vamos seguindo aqui bem rapidinho, ó, com os outros, ó. Parei o mouse aqui em cima, importei, ó. Vamos ver da onde, ó. Daqui. Fez aqui a mesma coisa, tá? Mudou aqui, ó, o conflito, tá? Se eu apertar lá, apertar ponto, ó, ele já puxa aqui vários status code. Aqui eu preciso de conflito, porque, ó, tô perguntando se já existe, né? Então, o erro é esse carinha aqui. Vou copiar ele para passar aqui no erro DTO, né? Pede aqui o code erro. Beleza, esqueci a vírgula ali na frente, ali atrás, né, na verdade. Atrás. Pronto. Próximo é esse carinha aqui, ó. Importou. Da onde que é? Daqui, ó. Então, esse é um pouco diferente, que eu vou explicar aqui agora. Por quê? Porque esse daqui é o método de validação, né? Então, o que que é isso? Deixa eu importar esse map aqui também, já explico. Então, importar aqui do Java, ó. Foi aqui. E esse daqui também, ó, foi aqui. E esse daqui, ele veio daqui, ó. Tá, o que que ele faz? Então, validação, então ele sempre vai achar uma propriedade, né? É, qual que é essa? Pode ser um e-mail, pode ser um password, que nem no caso do usuário, né? Então, com isso, ele vê a propriedade
coloca essa propriedade no erro, fala, né, coloca o nome da propriedade no erro e também passa a mensagem qual que é de erro, né. Então aqui, ó, esse código, até coloquei uma string, ó, então, ó, ele vai extrair os erros de validação, então ele extrai, né, e associa aos campos, beleza? Então foi exatamente o que eu acabei de falar. Então os campos são as propriedades. Se tiver algum erro de e-mail, ele vai pegar e vai colocar aqui, ó. A gente vai ver isso na prática, tá? Então deixa eu só apagar aqui que não pode ficar assim. Coloquei só para vocês entender. Então, resumidamente, é isso que esse código faz. E aqui, ó, logo em seguida, ó, criando o DTO, né, com os erros coletados. Então, ele vai pegar aqui o DTO, por que isso? Porque se eu colocar retorno nisso daqui, tá errado, que ele está esperando esse carinha aqui com esse tipo de DTO. Então, a gente tem que fazer o DTO aqui, literalmente fazer ele, ou a gente pode passar igual que a gente estava passando ali anteriormente, tá? Então, ó, seguindo aqui, DTO, bem no finalzinho dele, ó, dou uma vírgula, deu um espaço. Aqui, ó, copiei tudo aqui, ó, copiamos, mesma coisa que a gente já fez, né? Ponto to string. Ah, mas por que coloquei variável aqui em cima? Porque, ó, vocês podem colocar aqui também. Só que pelo fato dela ser muito grande, ó como que ela é extensa. Mas por que isso? Porque, ó, esse replace, ele vai remover, tá vendo? Remove isso daqui, porque a mensagem de erro padrão, nesse caso aqui de validação do Spring, ele é esquisito, tá? Então ele vê muita coisa assim que é esquisito, né? Tá vendo? Ó, só tô removendo os símbolos mesmo, né? Então, tô fazendo alguma coisa mais genérica que dá para ler bem mais fácil, tá? Então fica dessa maneira assim. Você pode pegar toda essa galera aqui, ó, colocar aqui, igualzinho que a gente fez aqui nos outros, não tem problema. Aqui, ó, como a gente fez aqui também. Tá vendo? Colocou ele direto no bora, tá? Mas quando tem algo muito grande, eu gosto de separar, porque fica melhor a leitura. Então, seguindo, esse daqui, mesma coisa do que os outros. Copiou, vírgula, colou, ponto, to string. E esse daqui também. Então, copiou, vírgula, colou, ponto, to string. O que que ele tá falando aqui? Ah, copiei até demais aqui, ó. Então, to string. Pronto. Então, feito isso, se precisar de mais alguns erros de código, a gente vai copiar algum modelo aqui, copiou, colou e altera o que é necessário, né? Seria essa classe. E com isso, colocaria aqui e o status code. Beleza? Então, vamos seguir, então, como que a gente faz isso, né? Então, ó, deixa eu só apagar aqui esses comentários. Opa. Então, vai ficar assim o código, tá? Dá um pause aí no vídeo, copia, tá? Só assim vocês vão entender melhor como é que funciona. Então agora a gente vai lá no serviço, dá uma olhada se existe erros, né, na criação de usuários. Então, ó, vamos aqui em serviços, ó, serviços, user serviços. O que que vai acontecer? Ele vai bater aqui, né, um erro, né? Vai bater aqui. Aí o Spring vai ver que é esse tipo de erro, né? Se existe. Aí ele vai pegar essa mensagem, cadê aqui, ó, config erros. Existe, cadê? Aqui, ó. Vai pegar aquela mensagem, vai acionar essa classe, então essa classe aqui é o que vai ser retornado. E tá vendo que tem um e aqui, ó? Então vai pegar lá mensagem
e vai jogar aqui, tá? Então, o que eu escrevi lá vai jogar aqui, ok? Vamos lá fazer o teste? Vamos então. Então, ó, primeira coisa é rodar o banco de dados, tá? Eu sempre esqueço disso. Vamos rodar aqui o banco de dados rodando. Agora a gente vai rodar o servidor aqui do projeto, beleza? Então já está rodando. Vamos lá abrir o Swagger, beleza? Swagger aberto, tá funcionando. Aí vamos ver lá no banco de dados qual o e-mail que a gente cadastrou aqui. A gente cadastrou um só, mas só para confirmar, né? Então a gente vai abrir o PG Admin agora. Ok, executou. Que tá falando que tem atualização, depois a gente vê isso. Então coloca sua senha aí. Ok, foi logado com sucesso. Então, ó, curso Spring, que foi o banco de dados que a gente criou. Opa, aqui, né? Esquemas, público e usuários aqui, ó, que é a tabela, né? Então, botão direito, colocar em view, view todos, né? Ver todos, né? Minimizar aqui, tá, beleza. Então, ó, tem esse daqui, ó, weberton@gmail.com, tá? Deixa eu dar 2 cliques, copiamos, vamos lá. Aqui, ó, vamos aqui no Swagger novamente. Então, apertou aqui para liberar a edição, né? Então, a gente vai fazer uma nova criação de usuários. Então, vou colocar o mesmo. A senha pode ser diferente, né? Eu lembro que foi 1, 2, 3. Vou colocar 1, 2, 3, 4. E executamos. Ah lá. Aí, agora sim, ó, apareceu o erro, tá vendo? E o código de erro. Então, aqui, ó, lembrando, como que eu já falei antes, né? É, esse daqui, esse code de erro, ele pode ser opcional, né? Dependendo do seu projeto, ele pode não ter, que não faz sentido ter. Pode ser uma string assim, talvez ajude alguma coisa no front-end. Pode ser só um retorno de um número aqui, ó. Número apenas o número 409. Enfim, pode ser várias possibilidades, mas se não for útil para o seu projeto aí, você simplesmente não coloca ele, deixa realmente só a mensagem de erro, que isso daqui é muito importante para entender o erro, tá? Esse daqui é essencial. Esse segundo aqui não é tanto, né? Não precisa, não é obrigatório. Se for ajudar em alguma coisa, deixa, se não, retira ele. Vamos dar uma olhada aqui, ó, como que tá o controller. Então, deixa eu abrir aqui o serviço aqui, ó, que a gente está mexendo, tá aqui. Aqui é a classe que a gente usou aqui. Então, o serviço em si está aqui, ó. Deixa eu minimizar. Tá aqui. Então, beleza. Aí lá no controller, né, do usuário, a gente só chamou aqui, ó, o serviço e o create, que é o que eu acabei de mostrar aqui agora. Então vamos seguindo. Agora a gente vai usar, né, fazer o teste desse validação aqui, ó. Cadê ele? Que é o mais complexo aqui, né? Tá? Então, antes de fazer ele, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar esse código grande aqui, ó. Eu quero ver como que ele tá saindo de verdade, né? Quero ver ele cru mesmo. Então, eu vou pegar aqui esse daqui, igualzinho como outros fazem, aqui em cima. Então, copiei. Vamos vir aqui, colei. Ó, aqui eu coloquei X. Vou deixar só o E padrão mesmo, ó. E aqui a gente altera. E aqui também tá certinho agora. E aqui, ó, a gente coloca que é o erro
é o batch request. Então, vou copiar aqui. 1, 2, 3. Aqui, colei. Acho que tem um a mais. Aí, pronto. Tá? E como que eu uso aqui, né, para chamar esse esse de validação? Porque esse daqui, se existe, a gente já viu, né? Aqui, ó. Esse daqui, simplesmente a gente vai lá no serviço, né, aqui, ó, e a gente chama ele dessa maneira assim, assim como é os outros, né? Todos os outros, mas a validação ele é um pouco diferente. Você não precisa chamar ele, porém, no controller, aqui, ó, precisa estar com essa anotação aqui, tá? E também no DTO, ó, segura o Ctrl e clique, tem que estar aqui, ó, com essa validação. Tá vendo? Eles vêm daqui, ó, validação. Então tem que estar com essas validação. Então o e-mail está com uma validação aqui e o password está com outra aqui, ó, tá? Então vamos fazer lá então. É, vamos parar o servidor que eu mudei lá a mensagem, né? Então vamos lá rodar o servidor novamente, né? Já parei o servidor ali em cima. Então, pegando aqui, rodamos. Rodou com sucesso. Vamos voltar lá no Swagger. Voltamos no Swagger aqui. Agora, eu vou colocar um e-mail errado, né? Que não é um e-mail, é só uma string, não tem arroba, não tem nada. Então, enviei. E ó, olha aqui, ó, olha a mensagem aqui, como que é ruim, tá vendo? Por isso, a gente colocou lá, vamos voltar lá agora a mensagem, aqui, no erro, tá aqui, né? Então, vou só apertar Ctrl Z, até voltar, pronto, voltou. Só vou colocar de novo esse E, para deixar padrão, igual os outros. Então, está dessa maneira que a gente deixou como antes, tá? Se quiser uma visão melhor, a gente pode dar um Enter aqui. Aonde que tem ponto, ó, a gente dá um Enter. Entra. Aqui tem a vírgula, entra. Aqui também, pronto. Assim fica uma visualização melhor, né? Aí, só lembrando que aqui, ó, no controller, deixa eu minimizar aqui, no DTO, tem, ó, a mensagem de erro, tá vendo, ó? Então, a gente vai colocar aqui, preencher o e-mail corretamente. E aqui também, ó, no password, a gente vai fazer a mesma coisa. Lembra sempre de deixar uma mensagem bem clara, também que ajuda muito o front-end para erros, né? E a gente vai ver também aqui, ó, se tem necessidade de deixar a mensagem ou vai colocar uma mensagem automaticamente, né? Vamos ver o que o Spring Boot vai retornar para a gente. Então, sempre quando você tiver alguma dúvida, faça o teste, que nem que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo passo a passo para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, parei o servidor. Vou dar o servidor novamente. Então, rodou, tudo ok. Voltamos no Swagger. Simplesmente deixei o e-mail errado de novo, né? Sem mexer em nada. Vamos executar. Executei. Agora sim, ó. E-mail, preencher o e-mail corretamente, beleza? Pode ser assim ou simplesmente você vem aqui, né? Já que ele puxou aqui, ó, e-mail, ó, né? A gente pode voltar lá no controller, mas isso é normal, tá? Esse fluxo de quando você está testando algum erro aqui no back-end, você gera o erro, vê se dá para entender, vê se tá fácil, vê se um outro desenvolvedor vai entender, né? Porque esse que é o objetivo do erro, né? Facilitar a vida de todo mundo.
Então a gente vem aqui no DTO, ó, já que ali vai estar escrito e-mail, então ó, a gente pode simplesmente colocar assim, ó, preencher corretamente. Aí vai estar escrito e-mail preencher corretamente. Não vai ter isso daqui. E vamos voltar aqui. Agora vamos testar esse daqui, ó, esse branco, tá? Testar aqui, ó, o e-mail branco também. Então, já que eu mexi aqui o texto, vamos parar o servidor e rodar de novo. Voltamos lá no Swagger. Vamos executar aqui, ó. Não mexi, tá com e-mail, né? Então lá, e-mail preencher corretamente. Tá vendo como que está bem mais claro? Agora, a gente também pode vir aqui também, ó. Vamos deixar em branco o e-mail. Ele retornou a mesma mensagem. Olha lá, e-mail não deve estar em branco. Se eu voltar aqui, com password também. Olha lá, password não deve estar em branco. E aqui também, e-mail, preencher o e-mail corretamente, tá certo? Tá vendo que ele colocou os dois erros, que realmente tá os dois erros aqui, tá tudo certinho. Deixa eu colocar o e-mail certo, colocar o número 2 para não dar conflito, né? gmail.com. E aqui o password.com. Aí. E o password, só vou deixar um espaço e executar. Olha lá, preencher, né? Aqui, ó, password não deve estar em branco. Ele realmente vê que o espaço é em branco também. Aqui, o outro teste que a gente pode fazer é indo lá no controller, clica aqui, ó, no DTO, que tem a validação. Deixa eu minimizar aqui. E vamos apagar aqui, ó, essa mensagem que a gente fez personalizada do e-mail, deixando dessa maneira, igualzinho que a gente fez aqui. Agora a gente vai iniciar de novo o servidor e testar lá no Swagger. Então, abrir o Swagger aqui. Simplesmente, ó, o e-mail tá errado. É para dar um erro de e-mail, né? Então, só vou apertar aqui. Ah, ele deu esse erro aqui, ó. E-mail deve ser um endereço de e-mail bem formado. Então, esse daqui foi o erro que o Spring mesmo deu, tá? Então, também pode ser dessa maneira assim, automaticamente. O que mais que falta aqui? Falta, ó, aqui no Swagger, ó, tem só o retorno. Deixa eu atualizar ele aqui, ó. Pronto. Aí, ó, tem só o retorno dele aqui, ó, com 200 ok. A gente precisa falar que existe retorno de erro também para esse endpoint. É isso que a gente vai fazer agora, bem rapidinho. Então, a gente vai lá no controller. Deixa eu minimizar aqui. E o tratamento de erros a gente vai fazer agora. Então, vou dar um enter aqui. Então, a gente vai pôr API response, esse primeiro. Olhar da onde que ele está vindo, ó. Tá vindo daqui. Aí aqui eu vou colar o código, explicar para vocês. Então, colei aqui. Então, ele espera uma resposta de código. Então, é 400, né? Descrição é requisição inválida. Aí aqui vamos importar. Se contente, ó. Ele tá vindo da onde? Tá vindo daqui. Então, ele coloca aqui, ó, aplicação JSON. Ok. Os esquemas. Parei o mouse aqui em cima. Importei, portou da onde? Portou daqui. Continua lá. E aqui o error DTO que a gente criou, né? Parei o mouse aqui em cima. Importou. Vamos ver da onde que é. Lá, global, erro DTO. Com isso, a gente vai rodar aqui novamente. Parei o servidor. Rodei. Vamos lá no Swagger.
Ué, mas, mas por que que não atualizou aqui? Porque a gente tem que atualizar a página, né? Pra ele puxar todo o HTML de novo aqui do Swagger. E apareceu aqui, ó, 400 agora, ó, requisição inválida. Tá vendo? Você pode colocar um outro título aqui, uma outra coisa. E aqui está o DTO que a gente planejou. Tem mais algum erro aqui? Tem sim. Então, novamente, vamos voltar lá. Apertamos aqui. Controller. Selecionar essa linha toda. Minimizar aqui, ó. Dá um Enter. Rolou. Agora a gente tem um erro. 409. Opa, 409. Conflito, né? Beleza, deixa aqui e deixa aqui. Vamos executar novamente. Paramos o servidor. Executamos de novo. Executou com sucesso. Lá no Swagger. Não apareceu aqui, ó, 409, porque a gente tem que atualizar o HTML. Agora sim, ó. Agora a documentação está certa. Então repare, ó, que ele tem, ó, o 409 e o 400, tá? Ah, também aqui, ó, porque a gente colocou agora tudo manual, o ele tirou o 200 ok. Então é isso que a gente vai fazer agora também, tá? Por isso que eu falo, sempre faça, confirma, testa. Volta lá, controller, user controller, minimizar aqui. Vamos copiar. Enter. Agora eu quero 200. Aquisição. Ok. Você pode colocar outra coisa aqui, tá? Usuário criado com sucesso, por exemplo. E aqui a gente coloca um outro DTO, que é o message dto.class. Então vamos parar aqui. Ah, aqui pessoal, escrevi errado, falta de atenção. É 201, tá? Todo post que ele vai criar algo, salvar algo no banco de dados é 201, ok? Vamos lá agora gerar o servidor. Então, rodamos aqui o servidor e vamos ver lá no Swagger se foi atualizado realmente. Então, aqui deu tudo certo no Swagger. Beleza, não foi atualizado ainda. Atualizar a página aqui, ó. Tá atualizado e tá aqui, ó, 201. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero muito que tenha gostado. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Deixa aí um comentário para ajudar, dar aquela força no vídeo. Dá uma curtida, compartilha com o pessoal aí que quer aprender Spring. Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!